A minha intenção com este vídeo não é pregar a ideologia comunista, e sim demonstrar como ele pode ser aplicado da forma perfeita para o que ele foi criado: controlar a sociedade. Shinsekai Yori é um anime futurista que acompanha a história de pré-adolescentes curiosos, que descobrem a verdade sobre as bases de sua sociedade utópica e têm de lidar com as consequências de suas descobertas. Como em qualquer outra sociedade comunista, descobrir a verdade nunca é uma boa opção. Shinsekai Yori não tem a intenção de pregar uma ideologia comunista, porém, é possível fazer uma análise em sua história de como poderia ser possível aplicar a ideologia comunista na sociedade. Em Shinsekai Yori, a sociedade vive um comunismo perfeito, livres de moeda, desigualdade social ou de um estado coercitivo. Todos trabalham para o bem de todos. Como deve ser. Não há egoísmo capitalista de se colocar em primeiro lugar. Não há violência, roubos, todas as pessoas são honestas e altruístas. Como deve ser. A sociedade comunista perfeita de Shinsekai Yori é linda e maravilhosa, se você observar apenas sobre a superfície. Para que a sociedade funcione de maneira perfeita, sem nenhum problema, existem divisões de organização do sistema dessa sociedade, como deve haver em qualquer local ou instituição que não esteja um completo caos. Deve haver uma administração. Há o Conselho de Ética, o Conselho Educacional, o grupo que cuida da biblioteca, o grupo de controle de exoespécies, que são criaturas que servem aos humanos, e outros grupos, como muito provavelmente o grupo de colheita, distribuição de comida e blá blá blá. O Conselho de Ética é o grupo que determina todas as leis a serem seguidas na sociedade, mas não como em nossa realidade, onde quem legisla são imbecis e corruptos. Lá, todos os responsáveis pela legislação são pessoas capacitadas e que pensam no bem maior. Como deve ser. Com o Conselho de Ética servindo como guardiões do Código de Ética e responsáveis por fazer juízo dos infratores, temos também o Conselho Educacional, responsável por disciplinar todos os jovens, desde pequenos até a sua fase adulta. O sonho de todo socialista, obviamente. Ter o Estado cuidando dos seus filhos desde que eles nascem até o momento que eles vão trabalhar para o Estado. O Conselho Educacional ensina tudo que as escolas ensinam e um pouco mais. História, literatura para ensinar as crianças de forma sutil a não quebrarem o código de ética e a serem pessoas morais. 以前から絶対に八丁締めの外に出てはいけないと大人に釘を刺されていた。どうしても必要があるときは大人に伴われて出なくてはならないのだ。 Linguagem, cálculo, geografia e, obviamente, o próprio código de ética. Além de outras matérias que fazem parte do currículo escolar de Shinsekai Yori. Tudo começa na infância, como todo bom político socialista já percebeu, onde as crianças são ensinadas dia após dia sobre o código de ética e a seguir o código de ética em todos os momentos de sua vida. Mas todo mundo sabe que somente isso não seria capaz de manter a sociedade estável. Afinal, se fosse só ensinar, não existiriam estupros no Brasil. E é aí que nós vemos o método perfeito para se criar uma sociedade comunista funcional. Para que haja garantia de que nenhuma norma do Código de Ética seja violada, o Conselho Educacional doutrina os alunos desde a infância até a sua fase adulta para que sigam o Código de Ética, enquanto usam hipnose para fazê-los mais suscetíveis a obedecer às regras, fazendo com que sintam aversão ao simples pensamento de quebrar o código. E além disso, mantém vigilância pesada sobre a mentalidade e personalidade dos alunos. Aqueles que têm um desvio de caráter ou uma mentalidade frágil, que podem acabar sendo prejudiciais para a sociedade, ou como gostam de dizer aqueles que defendem o Estado, prejudiciais para o coletivo, são descartados e nunca mais são vistos. つまり2班にはおよそルールというルールを踏みにじっても平気な人間がいることになる。それから数日後、天野玲子の姿が学校から消えた。 Além de utilizar a hipnose para alterar as memórias que possam ser prejudiciais para a sociedade, para que não haja desconfiança ou fragilidade na mente dos alunos. Portanto, ao alterar a memória das pessoas, nenhum dos alunos se lembra de seus colegas desaparecidos. Assim, protegendo o sistema e fazendo com que quebrar o código de ética se torne algo pouco recorrente e extremamente preocupante até mesmo para crianças. Para evitar que, mesmo com todas essas formas de defesa, alguém ainda cometa alguma quebra do código, principalmente homicídio,
foram feitas alterações na genética humana para que, caso um humano tire a vida de outro, ele seja afetado pelo parecer da morte. Que, quando alguém percebe que está prejudicando outra pessoa intencionalmente, ela sinta um mal-estar, começando por náuseas. Somente isso já seria necessário para fazer qualquer pessoa cessar violência. Porém, pela necessidade, o parecer da morte em caso de homicídio causa uma parada nos órgãos respiratórios do homicida, causando-lhe uma morte dolorosa. Seguindo à risca todos estes protocolos, como doutrinação, hipnose, modificação genética e descarte de indivíduos frágeis ou maléficos, a sociedade comunista de Shinsekai Yori se mantém em funcionamento de forma perfeita, sem violência ou egoísmo. Como deve ser. Esta é a maneira perfeita de aplicação do comunismo. Controle da sociedade em todas as instâncias da vida das pessoas. É para isso que o comunismo serve, e é assim que em Shinsekai Yori ele é aplicado.